Olá, meus amigos, meus irmãos. As pessoas que se dizem que têm ministério, que gostam de pregar o Evangelho, eles correm atrás do sucesso. O que é o sucesso? São templos lotados, cheios de gente, né? Então o ministério daquela pessoa quando tiver um grande número, as pessoas consideram como sucesso, né? E aí eu pensando sobre isso, porque eu também prego a palavra, e teve uma época da minha vida que eu queria pregar para muitas pessoas, ter, vamos dizer, milhares de pessoas, não é assim que todo pregador sonha? Mas isso fazia parte do meu passado antes de eu conhecer as Escrituras profundamente. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele falou para nós fazermos discípulos, sim. Mandou nós pregarmos, sim. Mas Ele nunca deu aquela ordem específica, olha, pregue, ajunte bastante gente. Não. A ordem que Ele nos deixou é para que nós produzíssemos frutos. Foi isso que Ele nos deixou. E que eu tenho observado que a maioria dos pregadores, quando os templos têm poucas pessoas, eles ficam muito tristes e ficam abatidos, ficam chateados, e muitos deles começam a procurar meios para encher os templos, né? Por que eu estou refletindo sobre isso? Talvez você que gosta de pregar, você quer que todo mundo se converta, não é verdade? Eu também quero, mas você tem que tomar cuidado, porque isso às vezes pode transformar você numa busca pessoal, de sucesso pessoal, né? E depois que eu tive contato profundamente com a palavra, eu descansei muito nas palavras do nosso Senhor e Salvador, né? E tem alguns textos que eu quero compartilhar com vocês, para que você também, que anuncia as boas novas, você fique tranquilo, não fica chateado quando alguém não te dá ouvido, quando alguém vira as costas porque você está pregando o Evangelho. Ou então talvez você está correndo atrás de ter um ministério de sucesso, né? Isso, dificilmente eu conheço algum pastor que ele fala, não, eu não aceito uma igreja com poucas pessoas. Eu quero igreja quanto maior, melhor, até ter uma catedral lotada. Mas eu quero deixar alguns textos aqui para você meditar, para nós meditarmos, quando nós formos pregar o Evangelho. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você é um texto muito conhecido, que se encontra em 1 João capítulo 4, versículo 6, que diz assim, esse texto para mim é o pilar quando eu vou anunciar o Evangelho. Diz assim, nós somos de Deus, por exemplo, aquele que está pregando a verdade, né? Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ora, se você vai pregar o Evangelho, se você estiver baseado nesse texto aqui, você vai ficar tranquilo. Mas se você não estiver baseado nesse texto, você vai arrumar muitas coisas para poder, vamos dizer, entre aspas, o Evangelho penetrar nas pessoas. O outro texto que você deve também se lembrar, encontra-se no capítulo 15 de João, e o versículo 16, que diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-la conceda. E tem outros textos também, que ele diz que as pessoas só vão a Ele através do Pai, se o Pai o enviar. Ora, meus amigos, meus irmãos, nós somos comissionados para produzirmos fruto.
não ter números de pessoas. Nós devemos pregar o evangelho, anunciar. Se você tiver em mente esse texto aqui, que aquele que é de Deus vai te ouvir, você vai saber, né? Por exemplo, na nossa igreja aqui, são poucas pessoas. São os privilegiados que Deus, que o nosso Senhor, né, nosso Mestre, escolheu para estar aqui. Mas eu gostaria que tivesse mais gente, claro, mas Ele escolheu só essas pessoas. Então, quando Ele escolhe essas pessoas, nós devemos ficar tranquilos, devemos ficar felizes, porque o que passar disso aí pode entrar no nosso meio pessoas que vai nos causar muito problema. Lá no meu trabalho, às vezes eu começo a pregar o evangelho. Quando eu percebo que não querem, eu paro imediatamente, né? Porque tem um texto que diz para nós não jogarmos pérolas aos porcos. E quem nos chama é Deus. Eu fico assim pensativo quando as pessoas dizem assim: quem quer aceitar Jesus? Nós deveríamos dizer: olha, quem quer que Jesus aceite você? Aí ele vai olhar para o coração e ver se as pessoas realmente são dignas para que ele aceite. Porque segundo o texto aqui do versículo 16 do capítulo 15, é ele que nos escolhe, é ele que nos dá o mandamento para darmos fruto. Então, esse negócio de ministério, de sucesso, isso é muito perigoso para as pessoas. Porque será que elas estão pensando em quê? Elas estão pensando, será, no próprio orgulho? Ou está pensando realmente no reino de Deus? Porque a palavra de Deus fala que quando uma pessoa se arrepende, há festa no céu. Se há festa no céu é porque é muito importante aquilo. E nesse domingo que nós tivemos o nosso pessoal aqui, eu estava pensando, essa pessoa Jesus escolheu, o nosso Mestre escolheu, por isso que ela está aqui, né? E às vezes os pregadores ficam procurando técnicas mundanas para encherem templo, mas nós devemos ter em mente esses textos que é Deus que manda as pessoas. E na própria palavra fala que é Ele que acrescenta à igreja aqueles que vão ser salvos. Então esse negócio de sucesso, ele tem uma capa muito perigosa que as pessoas às vezes nem percebem. E eu vejo muitos pregadores tristonhos, né? Hoje, quando nós fomos buscar, né, que o nosso povo que congrega conosco mora em lugares diferentes, em cidades diferentes. E nós vamos buscar alguns deles. E eu falei, vou buscar um número pequeno. E eu vou com alegria no coração, porque eu falei, esse foi o nosso Mestre que escolheu para ele estar participando, fazer parte da igreja do Deus vivo. Então, meu irmão, meu amigo, você que anda pregando o evangelho, esqueça esse negócio de sucesso. Isso não vem de Deus. Nós devemos agradar ao nosso Deus, nós devemos agradar somente a Ele. E às vezes nós queremos mostrar a nossa capacidade de eloquência, de convencer as pessoas. Mas no mundo espiritual não é assim que funciona. Totalmente diferente. Vai chegar um dia em que Ele vai nos exaltar, mas não nesse mundo, porque a exaltação desse mundo, ele contamina as pessoas, ele leva as pessoas a ter soberba. Quantos pregadores não são soberbos? Conheço muitos. E continuam às vezes com uma roupagem, né? Porque a igreja está grande, né? Tá aquele número, mas será que realmente aquelas pessoas, aquele grande número, foram chamados pelo nosso Mestre? Então, quando você for pregar, tenha em mente o capítulo 4, o versículo 6 de 1 João. Aquele que é de Deus vai te ouvir. Nós temos nossos próprios parentes, né, que nós pregamos. Não nos ouviu, porque quando ouve, a palavra no sentido de ouvir, aqui não é ouvir e sair pelo outro ouvido. Não,
é de continuar firme conosco. Esse ouve, então esse é de Deus, nós somos de Deus. Aí a palavra fala que nisso conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Que tipo de espírito que ele está obedecendo, né? Então, eu confesso para vocês que desse mal, desse pecado, eu não tenho culpa do ter sucesso no ministério. Talvez você possa estar pensando, mas você fala muito de pouca. Eu falo exatamente por isso mesmo, porque eu aprendi a ter esse texto, né? Quando eu vou falar da salvação, quando eu vou pregar o evangelho. E quando as pessoas começam a ficar conosco aqui, é porque foi o nosso Senhor que permitiu, que escolheu ela para estar aqui conosco. Então, se tiver 2 almas, 1 alma, 3 almas, nós devemos fazer com toda alegria e olhar, olha, esse é um privilegiado. E privilegiado é nós que estamos repartindo o pão, né, na comunhão, trazendo a mensagem da palavra. Então, meus irmãos, meus amigos, eu gostaria que, através desse vídeo, você não almejasse o sucesso ministerial, porque isso é prejudicial para a tua alma. E você não é dono do rebanho do nosso Senhor. Você apenas cuida. É Ele que vai enviar as pessoas. Cuide com o maior zelo possível. Ore por eles. Discipula eles dentro da palavra com o maior zelo possível. Não fica pensando em números não, porque a palavra de Deus fala que a porta é larga e são muitos que entram por ela. Então eu gostaria que através desse vídeo você pensasse sobre isso.